Amados irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Desejo de paz e saúde a todos. Hoje nos encontramos em mais uma oportunidade para conversarmos sobre um capítulo a mais do livro Nosso Lar. A sugestão para que todos tenham a boa vontade, que todos tenham a decisão de ler o livro Conhecer a Obra, que é um livro fantástico sobre todos os aspectos. Hoje trataremos especificamente sobre o capítulo 20 do livro Nosso Lar, que tem por título Noções de Lar. Neste momento, nesta etapa, André Luiz se encontra dentro da casa de Lísias, em momento em que Lísias sai junto com outros amigos, e ele tem um momento ali de um pouco mais de liberdade, de conversar com Dona Laura. Conhecedor ou percebendo a potencialidade de conhecimento que tem aquele espírito, ele aproveita aqueles momentos para algumas perguntas, algumas questões a Dona Laura, e diz a ela e pergunta a ela se é normal ou se é comum o trabalho, quais são as atividades relacionadas ao espírito feminino dentro da colônia espiritual. E Dona Laura diz a ele assim: o nosso lar é uma colônia espiritual essencialmente de transição, onde o trabalho e o aprendizado, o trabalho e o estudo são fundamentais. Absolutamente necessário que todos estejam continuamente trabalhando e continuamente estudando. Por quê? Como colônia de transição, alguns espíritos avançando conseguem sim ascender aos patamares superiores a nosso lar. Bem poucos, é verdade. A grande maioria desses espíritos que habitam o nosso lar, estão ali em fase de trabalho, de aprendizado, de estudo, com vistas à preparação ao retorno ao plano físico. Obviamente, vamos aí lembrar e sugerir a vocês que nos vídeos anteriores nós conversamos bastante sobre o aspecto trabalho, granjeando amigos, experiência, valores individuais, que são muito importantes no transcorrer das atividades no futuro de todos nós. André Luiz traz a ela uma segunda questão, dizendo assim: as organizações domésticas no nosso lar são similares às da Terra? Nós estamos falando sobre o mundo espiritual. Espíritos que viveram aqui, desencarnaram, morreram, para grande parte das pessoas eles morreram, mas vivem inteligências e sentimentos que são no mundo espiritual. Dona Laura responde a ele: André, meu caro, todo bem promana de Deus. O mundo espiritual é, na verdade, a origem de todo bem. E esse bem é difundido no mundo físico, que copia em partes ou tenta colocar em partes aquilo que existe no mundo espiritual. De alguma maneira, nós todos encarnados, todos nós espíritos, somos copistas. Pouco inventamos ou nada inventamos, porque, como diz Tiago para nós na sua carta, a origem do bem está em Deus. Pois bem, estando em nosso lar ou nos mundos superiores, os espíritos participam e organizam estas grandes comunidades, que tem por base também a família. Voltando ao mundo físico, dentro dos seus processos reencarnatórios, periodicamente, intuitivamente vamos nós materializando aqui na Terra os conceitos, os parâmetros, os fundamentos de família que nós aprendemos ou assimilamos de alguma maneira no mundo espiritual. Então a família no mundo físico é uma cópia imperfeita das famílias que existem nos mundos superiores. E, obviamente, claro, quanto mais alto esse mundo superior, quanto mais elevado, mais organizada, mais disciplinada, mais evoluída também é a família. E Dona Laura diz para ele assim: nós vamos pedir a vocês a permissão de ler uma frase que ela diz a André Luiz. Ela diz assim para ele: os cônjuges na Terra, com várias exceções,
estão ainda a moldar o terreno dos sentimentos, invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado pelos monstros do ciúme e do egoísmo. Dona Laura, numa frase, traz para nós 3 expressões, 3 qualificações, se assim podemos dizer, relativas aos sentimentos que moldam grande parte das nossas famílias na Terra: vaidade, ciúmes e egoísmo. Meus amigos, o planeta Terra, ainda está inserido no processo de provas e expiações. Somos, na grande maioria, na imensa massa humana, espíritos em processos de resgate. Os nossos processos de resgate nos faz naturalmente encontrarmos com as almas que tivemos delitos ou vícios ou débitos no passado. Esses encontros, na sua grande maioria, encontros de resgates, não são encontros harmônicos. É certo que é possível ter uma família saudável e feliz na Terra? Claro que é. É possível transcorrer uma reencarnação sem os grandes traumas, sem os grandes embates que permeiam as nossas famílias? Questões de saúde, divórcios, dificuldades com filhos, drogas, bebidas, aquele compêndio de questões danosas que polulam as nossas famílias? Lógico que sim, mas infelizmente não. Mas ainda somos espíritos em provas e expiações. Ainda trazemos sentimentos que não são de todos limpos, coesos, equilibrados. Destes sentimentos, Dona Laura traz 3 para nós: a vaidade, o ciúme e o egoísmo. São mazelas que nós trazemos intimamente, que nós carregamos na nossa intimidade como homem velho, não é verdade? E que dentro de nossas famílias, como filhos ou como pais ou como avós ou como netos, nós vamos distribuindo estas mazelas dentro das nossas relações. O ato de conversar, de olhar, de compreender, as maneiras de nos manifestarmos dentro da família. Infelizmente, nossas famílias ainda sofrem com as nossas mazelas pessoais. E aí juntam as mazelas pessoais do pai, as mazelas pessoais da mãe, dos filhos, e ali costumam ter algumas dificuldades. Dona Laura passou por esse processo na Terra. Ela também estava encarnada. Voltando ao nosso lar, ela sentiu o peso desses sentimentos desarrazoados no seu corpo perispirítico, já dentro do nosso lar. Morava ela em nosso lar, mas o coração e a mente estavam desorganizados. Ela trazia dificuldades grandes na sua emotividade. Não compreendia e não conseguia encontrar as soluções para o seu campo íntimo, como mulher, como espírito, como esposa e mãe. Pois bem, foi sugerido a ela uma conversa, um entendimento com um instrutor. Ela plenamente aceitou. Foi conversar com um instrutor muito versado em matemática no Ministério do Esclarecimento. E desde esse dia, relata ela, esta conversa, esse entendimento mudou completamente a sua maneira de ver e de compreender a vida. Ele traz para ela, usando a matemática dentro do plano cartesiano, a reta vertical e a reta horizontal, e faz para ela uma analogia, uma metáfora, uma parábola, se podemos dizer assim, acerca da família estruturada nesse quadro cartesiano, onde ela coloca, vamos mostrar para vocês o quadro, onde ele coloca a reta vertical como a representação do sentimento feminino e a reta horizontal, a representação dos valores masculinos. Então nós temos na vertical a mulher, nós temos na horizontal o homem. O encontro dos dois, o vértice onde encontram os dois, ali se dá a união e o princípio da família. A partir daquele momento, aquele ângulo, aquela reta que é traçada, é o projeto chamado família, o desenvolvimento família.
E é fácil observarmos na figura que a família se equilibra nos valores femininos e nos valores masculinos. Ela compreende que é preciso abdicar muitas vezes de seus desejos, abdicar muitas vezes de suas tentações ou dos processos da sua intimidade em função de um projeto maior, em função de um motivo maior que é a família. Quão nobre se torna o espírito quando chegamos à conclusão de que precisamos abdicar das nossas vontades, dos nossos desejos que às vezes não são razoáveis, da nossa individualidade, às vezes em frações, para coadunar e somar com a individualidade, com os projetos do nosso cônjuge, em vista de um projeto maior que chama-se família. Família não é brincadeira. Não se destrói família impunemente e não se constrói família ao acaso. Observem vocês que neste plano traçado por esse instrutor versado em matemática, se existe o desequilíbrio do homem, existe uma tendência natural ao desequilíbrio da família. Se existe um desequilíbrio do sentimento feminino, existe também uma tendência natural à desarmonia da família. Nós dizemos tendência. Por quê? Porque se um faltar, se o homem faltar ou se a mulher faltar, se o sentimento masculino não for suficiente ou equilibrado, ou o sentimento feminino não for equilibrado, há um acréscimo de trabalho para o outro lado. Não há uma perda, não há uma queda imediata, mas há um acréscimo de trabalho. Se o outro lado for um espírito valoroso, a família continua. Agora, poucos de nós somos valorosos, não é? Então, é preciso haver a paz, a harmonia, a abdicação muitas vezes de nossas tendências e desejos para haver o projeto, a realização do projeto chamado família. Meus amigos, meus irmãos, nós vamos interromper esse capítulo aqui como uma primeira parte. Vamos gravar um segundo vídeo com uma segunda parte do mesmo capítulo, o capítulo 20 do livro Nosso Lar, que traz por título Noções de Lar. Não são aulas, não são obrigações, são observações acerca do livro, no sentido de colaborar, de somar, de agregar algum valor às nossas vidas. Convidando a todos a interagirem conosco no canal, as observações de vocês são muito importantes para nós. Que Deus nos abençoe.